eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em 1 Coríntios 9:16. E diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me vangloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. É por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, me fiz servo de todos para ganhar ainda mais. E me fiz-me como um judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os sem lei, como se tivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar algumas vidas. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós, os que correm no estádio todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correrei de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta e tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Em 1 Coríntios diz assim: o amor é eterno. E ele continua dizendo assim que se eu pregar sem amor, se eu fazer as coisas sem amor, vai ser só mais um barulho. Mas se eu fizer com o amor permanece porque ele é eterno. Sabe, hoje eu coloquei essa roupa. Eu achei linda, eu ganhei de presente. O pastor Tahir me mandou lá do Paquistão. Porque muitas vezes a gente vai ter que se fazer de tudo para com todos, somente para salvar vidas. Sabe, e eu queria te chamar a gastar a sua vida no Evangelho. Você pode ter muitas coisas, você pode ganhar muito dinheiro, você pode adquirir muitos bens, mas verdadeiramente, isso não vai te trazer alegria, isso não vai te trazer paz. Eu tenho feito muitas coisas, já andei em vários países, conheço alguns lugares,
E se você me perguntasse o que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito de viajar. É uma das coisas que eu gosto. Mas eu tenho descoberto que nada se compara com a presença do Senhor. Quando Ele chega, nos abraça, num momento como esse ajoelhado, num momento que você está prostrado, não tem nada melhor que te traga mais alegria. Se você não sentiu isso, se você não teve essa experiência, eu creio que você teve. Eu falo para você buscar ela. Busque a presença do Senhor. Porque se você tiver esse amor, essa convicção, é isso que vai te mover a obedecer. É isso que vai te mover a cada dia mais querer agradar o teu Senhor. Que você nessa noite possa ser tocada pela palavra. Que essa noite a palavra que for liberada nesse púlpito, você possa pegar como um tesouro, guardar no teu coração. Guarda no teu coração cada palavra que foi pregada, cada coisa que você entendeu, que você precisa mudar. Sabe? Porque muitas coisas, muitas bagagens nós vamos ter que deixar para trás. Por amor. Porque o amor é eterno. Que essa noite eu queria deixar esta palavra para você. O amor é eterno. Amém? Vamos orar, entregando esse momento para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha com batismo de amor sobre cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, um coração puro, um coração sincero, Senhor, na Tua presença, Senhor. Eu sei que alguns deles talvez entrou nessa noite com o coração apertado e preocupado com alguma coisa, Senhor. Mas eu peço que agora, nesse momento, o Senhor venha de encontro com o coração, com a aflição, com a preocupação e caia por terra agora. Que só a Tua presença agora, Senhor, vai inundando cada ser, cada pessoa. A alegria da Tua presença, Senhor, vai abraçando cada pessoa que está aqui agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, e que, Senhor, que cada um sinta no seu espírito, na sua alma, o amor é eterno. O amor cura. O amor traz alegria. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos batize hoje com o amor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Que você possa fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e adorar aquele que é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Nós temos essa liberdade de adorar. Nós estamos num país onde somos livres para adorar. Então não perca essa chance, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos o que temos agora. Aleluia. Aleluias. Nós entregamos a Ti, Senhor, este culto. É tudo para Ti, Senhor. A nossa vida, o nosso coração, a nossa adoração, Senhor. Nós somos livres para Te adorar, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o louvor dessa igreja. Recebe, Pai, as mãos levantadas, o coração aberto. E flua, Senhor, flua neste lugar.
Nós te damos liberdade. Aleluia. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Jesus reina neste lugar, com misericórdia fluindo. Somos livres, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Somos livres, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Aleluia. Nós somos livres para adorar aquele que é digno. Nós, Senhor, entronizamos o Teu nome nessa noite. Nós dizemos que Tu és digno de toda honra. Tu és digno, Senhor, de toda glória, de todo louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Que suba, Pai, como um cheiro suave até Ti. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Quantos estão felizes? Quantos estão aqui com o coração aberto, com o coração disposto a adorar e exaltar aquele que é digno? Amém, igreja? Nós estamos aqui para adorar, amém? Você pode levantar as suas mãos. Você pode abrir os seus lábios e declarar que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele merece a nossa adoração. Entregar o seu louvor com todo o teu coração. Não deixe os pensamentos, as distrações, coisas na sua cabeça talvez roubar este momento. Não deixe. Não deixe. Este momento é para adorar ao Senhor como igreja, como corpo, unidos. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus.
Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Eu não sei nem como eu estou de pé. É só pelo Espírito Santo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Preguei aqui no sábado à noite. Viajei o domingo todo. Cheguei lá na segunda, 5 da manhã. Já 2 pregações na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta. Viajei a noite toda e eis-nos aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Antes de entrarmos na palavra, gostaria de chamar aqui o irmão Douglas e a irmã Paula e família, por favor. Aleluias. Glória a Deus. E o Benjamin. Aleluias. Vem cá, meu amor, me ajudar? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa família amada. Glória a Deus. Aleluias. Derrubou o seu Petra. Glória a Deus. Posso pegar ele? Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida do Benjamin com toda a sorte de bênçãos espirituais e naturais, em nome do Senhor Jesus, e consagrar e apresentar ele ao Senhor. Que alegria, glória a Deus, fazer parte desse momento na vida dessa família que nós tanto amamos. Benjamin é um presente de Deus para vocês. Benjamin significa a aliança do Senhor para com a sua vida, varão. Amém? Tu tens uma aliança com o Senhor. E Ele tem uma aliança contigo. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos o Benjamin ao Senhor. O abençoamos, ó Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais e naturais, para que em tudo ele seja mais que vencedor. Senhor, nós declaramos e desde já te agradecemos que o Benjamin crescerá não só em estatura, mas crescerá também em graça, conhecimento, sabedoria e temor no Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pois ele já é um grande homem de Deus. E aonde quer, Senhor, que ele colocar a planta dos pés, aonde quer que ele andar, ele já é e será uma bênção. Porque as bênçãos do Senhor seguirão o Benjamin. E nós, como servos de Deus, como igreja, nós abençoamos e entregamos o Benjamin ao Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Graça e paz, família, mais uma vez.
Foram tantas emoções essa semana que eu não sei nem por onde começar. De tanta coisa que eu tenho para falar. Mas eu gostaria de começar por um versículo extremamente importante. João 3,16 nos conta que o Senhor Jesus revela a Nicodemos. Ele diz assim: porque Deus amou de tal maneira o mundo, que entregou o seu Filho, o seu único Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo autor, mas na primeira epístola, na primeira carta de João, 1 João 3,16, eu perguntei para minha esposa, quando eu vi ela abrir no culto, eu nem sabia que ela que abriria o culto. Eu falei: você viu a minha pregação? Ela falou: não, ela nem sabia. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos amigos, inimigos, parentes. Por quem é que nós devemos dar a nossa vida? Pelos nossos irmãos. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo escreveria uma carta à igreja de Corinto, falando a respeito do amor, nos dando um capítulo todinho, descrevendo o que era verdadeiramente o amor. Mas o apóstolo João nos revela, quando ele estava ali, escrevendo a sua primeira epístola, que da mesma forma que Cristo amou o mundo de tal maneira, nós devemos amar os nossos irmãos da mesma forma. E eu encontrei um povo que ama a Jesus e ama os seus irmãos da mesma forma. Eu posso te dizer porque eu andei com ele 7 dias, 24 horas quase por dia. E é difícil uma pessoa se esconder 24 horas por dia. Alguma coisa ela vai deslizar, mas eles não deslizaram. Sabe o que é você estar pregando e de repente você ouve aquela música, aquele som dos muçulmanos chamando para a oração a 100 metros de distância de onde você está cultuando o Senhor? É no ambiente assim que os nossos irmãos cultuam o nosso Senhor. É no ambiente assim que eles cultuam o Senhor. Eu encontrei um homem que praticamente todo o seu salário do mês, ele é um pastor, professor de universidade, todo o seu salário do mês ele usa para manter aproximadamente 8 pastores, alguns órfãos, algumas viúvas, algumas igrejas. Isso é o verdadeiro amor. Isso é o verdadeiro amor. Eu encontrei irmãos que estão dando a sua vida por amor a Cristo. Irmãos que entenderam verdadeiramente o que é isso. E eu vou ser muito sincero para vocês, eu olhei para dentro de mim, eu fiquei com vergonha do evangelho que eu vivo. Quando eu vi aqueles 2 homens de Deus. Sabe, o nosso cristianismo está muito longe da palavra de Deus. Eu vou ser muito sincero com vocês. O nosso cristianismo está muito longe. A gente precisa entender, aliás, a gente precisa compreender no Espírito o que o Espírito Santo tem gritado ao longo dos anos. O que ele tem gritado ao longo dos anos. Existem pessoas que amam verdadeiramente a Jesus. Pessoas que amam a Jesus,
que estão cultuando ao Senhor e tem um segurança na porta. Uma igreja a céu aberto. E um cara com a metralhadora ali. Para cuidar da vida deles. Preguei em todas 9 igrejas. E eles não tinham onde sentar. Sentavam no chão. E estava tudo bem. Um pertinho do outro. Num espacinho assim, ó. Como se fosse só isso aqui, ó. E até ali 200 pessoas. Um colado no outro. Crianças sem dar um pio. Os nossos filhos não param. Crianças sem dar um pio. Do ladinho ali do pai e da mãe comportados. Em temor, em reverência à casa do Senhor. Sabe, eu encontrei um povo destemido. Que não tem nem o que comer muitas vezes. Mas está ali aos pés do Senhor. Um povo que come todos os dias arroz com frango, quando tem. Arroz com frango, quando tem. Você pergunta, sabe que eu perguntei, mas eles não compram nada diferente? Não, pastor, é só arroz com frango. Quando tem. E detalhe, come com a mão ainda. Come com a mão. Talher não existe. Sabe, tem uma igreja que eu preguei. Ela era do lado de fora da cidade. E sabe o detalhe? A caixa de som era 4 vezes maior que essa. E eles colocam a toda altura. Sabe por que ela é do lado de fora da cidade? Porque os cristãos são considerados impuros. Impuros pelos muçulmanos. E eles não podem adorar Jesus dentro da cidade. Aí eles falaram, você quer adorar Jesus, vai ter que ser do lado de fora. Aí eles fizeram 4 paredes. Tem 2 ou 3 caixas de som gigantescas que deixam o som no último. Para todo mundo ouvir eles adorando a Jesus. E um cara lá com a metralhadora para proteger eles. E a gente tem cadeira confortável. Tá frio aqui dentro, vamos aumentar um pouquinho o ritmo para esquentar. Vamos colocar uma blusa a mais. Sabe, eles me levaram ontem no shopping. Falaram, pastor, eu quero te dar uma roupa, dar uma roupa para a pastora. Eu falei, não, de jeito nenhum. Você não vai comprar. Eu falei para ele, você não vai comprar. E ele falou, eu preciso honrar vocês. Eu falei, pelo amor de Deus, não. E não teve como, não, eu impedi ele. Aí eu fiz questão de pegar os mais baratos. Porque eu sabia da condição deles. Irmãos que estão entendendo o Evangelho. Que servem a Jesus por amor. Que servem a Jesus por amor. O apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Corinto. Uma igreja que era cheia de dons espirituais. Era uma das igrejas que foi mais presenteadas pelo Espírito Santo nos dons. E ele escreve uma carta falando de alguns detalhes para essa igreja. Ela era rica nos dons espirituais, mas extremamente pobre no espírito. Sabe, eu encontrei uma igreja pobre, naturalmente falando, mas extremamente rica na presença do Espírito Santo. Todo culto, a presença do Espírito Santo era tremenda. Todo culto, o Espírito Santo se derramava naquele lugar como eu nunca vi na minha vida. Como eu nunca senti Ele na minha vida. Nunca senti Ele na minha vida. Nem no meu lugar de oração. Nem no meu relógio de oração. Nunca senti Ele da forma que eu senti lá.
Por que isso? É porque os muçulmanos precisam se converter? Não, não é por isso. Sabe qual é a diferença? É a sede e a fome pela vontade do Senhor. É a sede e a fome pela vontade do Senhor. Sabe quando eu digo para vocês que se Moisés tivesse um iPhone, quando ele viu a sarça ardente queimar, quando que ele veria a sarça ardente? Nunca. Sabe por quê? Porque ele ia estar distraído. Nunca. Sabe qual é a nossa diferença da igreja? Eles falam a igreja do Western Church. Detalhe, preguei 10 vezes lá em inglês. Me pergunta quando que eu preguei em inglês. Só para o Paquistão. Nunca. Só para o Paquistão. Preguei 10 vezes em inglês lá. É só o Espírito Santo. Eles chamam a igreja do Western. Somos nós. A igreja que tem todos os dons, mas ela é pobre espiritualmente. Pobre pela presença do Espírito Santo. Ou seja, ela não tem nada. É comparado à igreja de Corinto. É comparado à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era uma igreja pobre espiritualmente. Sabe quando eu penso, só de pensar, nas fazendas de tijolos. Eu tive em 2 fazendas. Sabe que os pais, todos os filhos trabalham a partir de 1 ano de idade, a partir de 2 anos. Eles são obrigados a trabalhar, a fazer tijolos para ajudar os pais. E detalhe, o dono da fazenda, certas noites ele requer as meninas. E os pais não podem fazer nada. Mas isso me deu uma dor, mais uma dor. Uma revolta no espírito. Falei, o que nós estamos fazendo como igreja? O que a igreja está fazendo que vê isso e não tem compaixão do seu irmão? Quando eu ouvi isso, eu me acabei. Quando eu vi isso, eu me desmontei e falo a verdade para vocês. Eu me desmontei, vendo tantas meninas naquela condição. E quando eu fui pagar, os 2 donos da fazenda, eu ainda tive que sorrir para ele. Porque se eu não sorrisse e não tratasse ele com educação, é claro que eu não ia destratar. Corri o risco dele falar, não, eu não vou fazer o negócio com você. Corri o risco. Porque ele não é obrigado a vender. Ele não é. É claro que eu vou tratar ele com educação. Mas a vontade é de pegar um cara desse e abençoar a vida dele. Não, é sério, abençoar a vida dele. Porque outra coisa a gente não pode fazer. Na igreja de Corinto havia divisões, havia orgulho, haviam facções, haviam mentiras, haviam pecados, havia de tudo na igreja de Corinto. Uma igreja que era interessada em fazer as coisas para Deus. Mas o fazer para Deus sem o entendimento é em vão, sem o amor é em vão. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Por favor, Nath. Primeira Coríntios capítulo 13, verso 1.
mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se não tivesse amor, nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O apóstolo Paulo começa fazendo 3 afirmações fortes. Eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso ter fé para mover montanhas, eu posso dar tudo aos pobres, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada adianta. Se não tiver amor, de nada adianta. Nós precisamos entender. Nós precisamos sondar o nosso coração e ver qual é a motivação que nós temos vivido. Qual é a motivação? Por que nós estamos vivendo? Você já se perguntou para que e por que você tem vivido? Por que e para que vocês têm vivido? Se você não vive para Cristo, só vai ser uma vida com performance. Será uma vida vazia, como a minha esposa estava falando aqui. Você vai nadar e vai continuar vazio, buscando algo para te preencher, colocando a sua esperança em coisas. Sabe, quando Jesus fala que nós precisamos trabalhar por aquilo que não se corrompe, por aquilo que é eterno, ele já sabia que a humanidade corria o risco de trabalhar por aquilo que não é eterno, por aquilo que se corrompe, por aquilo que se enferruja, por aquilo que se estraga, por aquilo que se perde. Ele sabia. A igreja, ela precisa entender, preste atenção. Nós precisamos entender e trabalhar por aquilo que jamais se perderá. Por aquilo que jamais se perderá. Se você perguntar uma das coisas para mim que eu aprendi lá no Paquistão, eles estão trabalhando por aquilo que não se perde. Eles entenderam. Eles entenderam. Eles estão trabalhando por aquilo que não se perde. Às vezes eles pensam que eu fui lá para compartilhar algo. Foi tremendo o que o Espírito Santo fez. Mas eu pude aprender, eu pude trazer uma porção poderosa de ensinamento deles também que eles nem imaginam. Que todo lugar que eu ia, eu só discernia o ambiente. Eu só ia discernindo, falava, Espírito Santo, me mostra aqui. O que o Senhor quer me mostrar? E o Espírito Santo ia pontuando algumas coisas. Versículo 4, por favor, Nath. O amor é paciente. O amor é benigno. Não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se enfurece. Não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo se espera, tudo suporta.
observando 200 pessoas sentadas numa sala. Eu preguei numa casa que tinham 2 salas. Tinham mais de 200 pessoas sentadas para me ouvir. Uma em cima da outra praticamente, com tanta sede e tanta fome. Tanta sede e tanta fome. E detalhe, eram 2 horas da tarde lá no Paquistão. Eles pediram licença do trabalho para ouvir a pregação do Evangelho. Pediram dispensa do trabalho para ouvir a pregação do Evangelho. Para estar numa casa escondido. Quando eu penso para a gente aqui, a gente quer fazer mais hora. Se der tempo de chegar na igreja, chegou. Se não der, chega. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Se der tempo de orar, a gente ora. Se não der, a gente não ora. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Se eu pudesse pontuar o segundo ponto que me chamou a atenção lá, é a sede e a fome que eles têm pela presença do Senhor. Jesus é tudo para eles. Jesus é tudo o que eles têm. Antes o pastor Tahir me falava: pastor, a gente vai para o culto como se fosse o último culto da vida. A 100 metros da casa dele, é onde nós temos a igreja lá, Viva Paquistão. No meio da casa dele, o que ele fez? Tem um hall, no meio do quintal. Ali sentam 200, 250 pessoas. Uma em cima da outra, para cultuar Jesus. E a 100 metros da casa dele tem uma mesquita muçulmana. A 100 metros da casa dele. Agora me pergunta se eles deixam de cultuar Jesus. Eles deixaram de cultuar no mesmo lugar por 6 meses. E agora, 1 mês atrás, eles já voltaram a cultuar no mesmo lugar. Ele deixou de cultuar porque ele estava sendo perseguido. Agora passou a perseguição, eles voltaram no mesmo lugar. Teve que colocar câmera na casa toda. Fora, em cima, embaixo, onde você imaginar. De vigilância. Nós andávamos o tempo inteiro com segurança dentro do carro. Tempo inteiro. Descaracterizado. Tempo inteiro. De manhã até meia-noite, quando a gente chegava de volta no hotel. Me pergunta se eles tinham medo de cultuar Jesus. Não. E os muçulmanos ainda afrontando eles. Eu tenho um vídeo, antes de começar o culto, eu estava sentado no altar, e de repente começou aquela música dos muçulmanos chamando para a oração. E eles ali esperando para começar o culto, e os irmãos chegando. E se fosse eu e você? Com livre-arbítrio, muitas vezes a gente não vê. Imagina se tivesse risco de morte. Risco de alguém entrar e metralhar todo mundo. E aí? E aí? E aí? Já que você consegue colocar uma foto lá para mim? Aquela que está aquelas 3 pessoas junto comigo? O amor, ele é descrito por Paulo não com palavras somente, mas com verbos de ações. O amor, ele é atitude. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aqui. Sabe qual é, Jaque? Não, tá lá no meio, com aquelas 3 homens armados. A anterior.
Olha só. Eu pregando em cima do altar. E esses 3 homens encapuzados. Eu pregando aqui no altar. Uma porta aqui e uma porta lá. 2 aqui e 1 lá. Esses 2 aqui com metralhadora e aquele ali com uma 12 na mão. Na entrada da igreja. Não tinha 1, tinham 3. Sabe, não é um revólver. Não é um revólver. É uma metralhadora. Não é uma espingarda, é uma 12. É uma 12. Você imagina o tamanho do risco que eles correm. Eu fui uma vez nessa igreja. Imagina o risco que os nossos irmãos correm. E eles estão lá adorando a Jesus. Agora me pergunto se eles deixaram de vir à igreja por causa do risco. Não tinha nem onde sentar direito, de tanta gente. Tinha umas 300 pessoas nessa igreja. Por baixo. Eles estavam lá adorando a Jesus. Adorando a Jesus. E no final, quando eu saí, eu falei, eu quero bater uma foto com vocês. Aí eles ainda pediram para mim orar por eles. Tiraram o capuz para bater a foto e pediram para mim orar e abençoar a vida deles ainda. O amor, ele é paciente. Pode acender a luz, por favor. Ele é bondoso. Ele não se inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não busca os seus próprios interesses. Ele não guarda rancor, mas porém tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor bíblico, ele não é uma noção, algo passageiro, não. Ele não é algo que vem e vai. O amor bíblico é algo ágape, é algo verdadeiro. É preciso ter verdade no amor e no cuidado com os nossos irmãos. Sentir a mesma dor, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu falo para minha esposa que eu estou ficando bipolar às vezes. Numa ligação eu estou sorrindo com o irmão. Não vou ficar bipolar não, em nome de Jesus. Na outra ligação eu estou chorando com o irmão. Na outra ligação eu estou sorrindo. Na outra ligação eu estou chorando. E a gente vai dando glória a Deus. Depois, quando o pastor fica doido, você sabe por quê? Aguenta 10 anos isso. É por amor. É por amor. É por amor. Agora, isso não é nada comparado ao que eles suportam. Não é nada. Não é nada. Comparado ao que eles aguentam todos os dias. Quando eles se convertem, eles perdem o direito à educação. Se tiver lugar, talvez eles podem estudar. Talvez. Ficou doente. Vai no hospital, vai no DP. O cristão ficou doente lá. Não é atendido. Só se o médico tiver misericórdia e quiser atender. Por ser cristão, ele não tem direito a serviço médico público. Perde. Perde o direito. O cristão, quando se converte, ele perde o direito dos melhores trabalhos. Ele só pode trabalhar limpando casa, limpando rua, tirando lixo. E sabe o melhor? Eles fazem isso com amor para servir a Cristo, para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. E você me pergunta, como o pastor Tahir e o pastor Imran são professores de universidade? É a misericórdia de Deus purinha na vida deles. Purinha na vida deles. É o cuidado do Senhor para com eles.
Jesus na cruz, o Senhor Jesus, ele não sentiu vontade de amar. Você já imaginou o sentimento de Cristo na cruz? Você acha que ele sentiu vontade de amar? Não. Ele decidiu amar. O amor, ele é uma decisão. Eu quero servir a Cristo e ponto. Eu quero amar a Cristo e eu vou amar Ele. Eu quero amar a Cristo e eu vou amar o meu irmão como Cristo me amou. Da mesma forma, 1 João 3,16 e João 3,16. Da mesma forma que Cristo amou o mundo, eu preciso aprender a amar o meu irmão. Se eu não sinto a dor do meu irmão, eu vou ser muito sincero para vocês, eu preciso rever o meu cristianismo. Eu preciso rever. Algo tem de errado comigo. Jesus na cruz, ele decidiu amar-nos. Ele decidiu obedecer ao Pai por amor a mim e a você. Hoje eu quero, nós somos assim, hoje eu quero amar, amanhã eu não quero. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. O amor não é uma escolha. É uma decisão que nós precisamos aprender a tomar todos os dias. É uma decisão que nós precisamos aprender a tomar todos os dias da nossa vida. Seja na tristeza ou seja na alegria. Eu gostaria de ver a igreja na Inglaterra um dia sendo perseguida. Aliás, uma semana. Uma semana sendo perseguida igual os nossos irmãos são perseguidos lá. Sinceramente, eu gostaria de ver. Uma semana. Para a gente ter a noção do que os nossos irmãos passam lá. A minha esposa falou assim para mim: amor, cuidado que você não vai conseguir mudar a situação deles. Minha esposa me falou isso. Oi? É da escravidão de todos. Mas pela fé nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Que a vontade é colocar todo mundo na mala e trazer. O amor é uma decisão que nós precisamos aprender a tomar todos os dias por amor a Cristo. O amor eterno é superior a todos os dons. A igreja de Corinto achava que os dons eram mais importantes. Será que eu falo ou não falo? Muitas vezes nós valorizamos o dom e não valorizamos o amor. Preste atenção, muitas vezes nós colocamos o dom lá em cima, se tivesse uma escala de medição, e colocamos o amor lá embaixo. Mas é totalmente ao contrário. É o amor lá em cima e os dons aqui embaixo. Na escala de importância para o Senhor. Mas para mim e para você os dons são mais importantes. É isso que Paulo está ensinando. Em 1 Coríntios capítulo 13. Só que para nós, os dons são mais importantes. Mas não. Mesmo o dom, se não tiver amor, de nada adianta. Nada adianta. Ele é em vão. Ele é passageiro. Põe na tela, por favor, Nath. Pode passar. O amor jamais é vencido. Havendo profecias, elas serão extintas. Havendo línguas, elas serão silenciadas. Havendo conhecimento, o conhecimento desaparecerá.
porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. O amor bíblico não é algo emocional. O amor bíblico ele precisa ser ativo e verdadeiro, com ação e verdade, acima de todas as coisas. Não adianta eu pregar aqui em cima e não amar você. Não adianta eu pregar aqui em cima e não amar os nossos irmãos do Paquistão. Não adianta. Não adianta. É em vão. Podemos ter todos os dons bíblicos, mas se não tivermos compaixão e amor pelo nosso próximo, se não tivermos fazemos tudo com um verdadeiro amor, decidindo fazer com amor, de nada adianta. De nada adianta. O amor eterno ele é superior a todos os dons. As profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, mas o amor jamais acabará. Pode passar, Nath. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou conhecido plenamente. O que Paulo estava falando aqui? Conforme a nossa maturidade. Conforme a nossa maturidade e obediência, nós vamos tendo a revelação do verdadeiro amor. Talvez um dia você conheceu o amor a Cristo. Da mesma forma que você ama o seu esposo ou a sua esposa. O amor a Cristo não é isso. O amor a Cristo é algo ágape, é o amor ágape. O amor puro e verdadeiro. É o amor que você decide fazer por Ele. Porque você entendeu que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é por nós. Sabe, o terceiro ponto que eu pude observar neles. Desculpa usar eles como exemplo, mas eu preciso de bom. Dentre tantas coisas que eles têm. Eles têm Jesus como tudo. Jesus é tudo para eles. Jesus é tudo para eles. Cristo, Ele é suficiente para eles. Se eles têm Cristo, eles não têm falta de mais nada. E nós? Que amor a Cristo nós temos? Qual o tipo de amor? De criança ou de uma igreja que está amadurecendo? Qual o nosso tipo de amor pelo Senhor? Aquele que sente o amor ou aquele que decide ser o amor? Porque nós temos, quando eu falo decide ser o amor, nós temos que decidir ser a palavra viva. Todos os dias da nossa vida. Deixa lá para nós, Nath, na tela, por favor. Já estamos encaminhando para o final. Porque agora vemos como por um espelho, de modo escuro. Mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como sou conhecido. Pode passar. Portanto, agora permanecem essas três coisas. A fé, que é viver por aquilo que você não vê, mas tem a certeza que acontecerá.
A esperança, que é aquilo que você espera, sabendo que acontecerá. E o amor. E dentre todas as coisas, mas o maior deles, dentre todas as coisas que Paulo falou até o versículo 12, ele resumiu: portanto, agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior. Porém, o amor é o maior. Tudo na vida é temporário. Até o seu cabelo é temporário. Ô, Rafa, desculpa. O meu que tá caindo, Rafa. Até o cabelo é temporário. Olha o tanto de cabelo branco que eu tô. A gente vai ficando velho. As rugas vão tomando conta. Você dá risada, o rosto parece uma teia de aranha. Precisa fazer uma visita lá na Michele. Fazer uma propaganda para Michele. Tudo na vida é passageiro. Mas o amor, ele não é. Porque o amor, ele permanecerá para sempre. Tudo o que você fizer com amor para o Senhor perdurará pela sua eternidade. Pela sua eternidade. E a grande pergunta dessa noite é: quantos dons eu tenho? Quais são os seus dons? Dom de deixar a casa extremamente arrumada, dom de deixar a casa perfeita, dom de ter um trabalho, ser uma pessoa ali eficiente no trabalho, dom de línguas, dom de profetizar, tantos dons, tantos talentos. Qual deles é o mais importante? Todos eles, se não tiver amor, são todos em vão. São todos em vão. São todos em vão. O verdadeiro amor, ele dá sentido a tudo. Sabe o que eu fui fazer no Paquistão? Eu descobri o que eu fui fazer lá. Eu fui ver o verdadeiro amor. Eu fui encontrar Jesus lá. Eu encontrei Jesus lá, irmãos. Eu encontrei Ele lá. Eu já prego a palavra do Senhor há 22 anos. Nunca na minha vida eu senti tanto Jesus, eu vi tanto Ele como foi lá. Nunca. Nunca. Eu posso ser muito sincero com vocês. Aonde a presença de Deus está, não dá vontade de sair. Não dá vontade de sair. A gente ficava 3, 4 horas numa igreja cultuando o Senhor. E não acabava. A gente saía 11 horas, meia-noite da igreja. Começava meio-dia o culto. Ia até às 5 da tarde numa igreja. Daí a gente ia mais 1 hora, 1 hora e meia para outra.
Começava às 6 horas e ia até 10, 11 horas da noite o culto. E não dava vontade de acabar. Não dava vontade de parar. E ali as pessoas sedentas, as pessoas ouvindo a palavra, elas puxavam a palavra de mim, pelo Espírito. Tamanha sede, tamanha fome, tamanha presença do Senhor que estava naquele lugar. Só porque eles tinham sede e fome da presença do Senhor. Jesus, ele vem, ele se manifesta num lugar onde ele é esperado, aonde é criado expectativas para que ele venha, para que ele apareça, para que ele se manifeste. Agora, eu vou à igreja para quê? Eu preciso entender que eu preciso ir à igreja com uma expectativa no Senhor. Para celebrar a Jesus, mas para encontrar Ele, para adorar Ele. Sabe uma das coisas que mais me impactou? Não, dentre tantas. Talvez isso te escandalize, mas isso chamou minha atenção nas 9 igrejas que nós passamos, menos na fazenda de escravos. Nas 9 igrejas. Toda a comunidade extremamente pobre. Eram poucas pessoas, raríssimas pessoas que tinham condições. Me pergunta quantas pessoas ofertavam ao Senhor. Praticamente todas. Praticamente todas. Sabe o que é isso? Eles não querem que a igreja acabe. Eles querem que a igreja avance. É o amor deles pelo Senhor que eles querem que a igreja avance. Eles querem que a igreja tenha condições de avançar, de crescer. Irmãos, eu estou falando de gente que não tem dinheiro para comprar outra comida a não ser arroz e frango. E o amor deles é tão grande pelo Senhor e pela obra dele, que isso me constrangeu. Me constrangeu. Me constrangeu. Eu preciso testemunhar isso para vocês. Eles querem que a obra aumente, que a obra alcance mais e mais pessoas. Detalhe, as igrejas lá não têm condição nem de pagar o salário dos pastores para manter eles. O nosso pastor que abençoa a vida deles, para você ter ideia, de 9 pastores, que ajuda a manter eles. Isso é amar Jesus. É amar o reino dele. É amar o que Jesus ama. Se tudo que nós fizermos não tiver amor, será em vão. Será em vão. E se você me perguntar o que eu resumo essa viagem para o Paquistão, é a sede, a fome pela presença e o amor que eles têm pelo Senhor. De cultuar Ele, mesmo que seja o último culto. Mesmo que alguém entre e mate todos eles. Eles vão cultuar o Senhor. Eles vão cultuar o Senhor. Eu não sei quanto a você, eu estou falando para a minha vida. Eu preciso rever alguns conceitos na minha vida. Porque se eu quero continuar amadurecendo em Cristo, eu preciso rever algumas áreas da minha vida. Conforme nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos amadurecendo. E você vai aprendendo a deixar tudo para trás. Você vai aprendendo a deixar tudo para trás. Tudo vai perdendo valor. Tudo vai perdendo valor. Porque você entende que o verdadeiro valor é só em Cristo. O verdadeiro valor,
O verdadeiro tesouro é só em Jesus. É só nele. É só nele. Você vai poder fazer, ganhar e sonhar a tua vida inteira. Mas sempre você vai querer mais, e mais, e mais, e não vai trazer contentamento. Eu e a minha esposa já tivemos 160 funcionários trabalhando para nós. Tínhamos pessoas para limpar a nossa casa, pessoas para limpar a fábrica, pessoas para servir água de hora em hora na nossa sala. Pergunte se nós éramos felizes. Hoje nós encontramos a verdadeira felicidade. Hoje eu encontrei o verdadeiro amor. Hoje eu posso te dizer isso. Mesmo pregando a palavra de Deus, sendo empresário. Mesmo pregando a palavra de Deus. Hoje eu encontrei o verdadeiro amor. E eu gostaria de colocar, Jaque, por favor, colocar algumas fotos aqui. Só para compartilhar com os nossos irmãos, por favor, antes de orarmos. Aqui foi quando eu cheguei no aeroporto. Cheguei no aeroporto, eram 5 horas da manhã. Quem aqui já assistiu aquele filme do Indiana Jones? Quando ele chega no Egito, tá aquela nuvem de poeira, assim. O Paquistão é da mesma forma. Essa cidade é a cidade onde tem o ar mais poluído do mundo. Quando não é o pior, é o penúltimo de pior. Mais poluído do mundo. As pessoas morrem de crise respiratória lá, para você ter ideia. Por causa da qualidade do ar. Na esquerda está o Imran, o segundo, o pastor Munir. Eu no meio. Por que eu estou com esse colar? Esse colar é uma forma deles honrarem uma autoridade que está chegando no país ou está chegando na igreja. Por isso que colocam o colar. Pastor Tahir e o pastor Imran, que é o irmão do pastor Tahir. Detalhe, pastor Tahir não faz nada. O Imran, pastor Imran, é o irmão mais velho. Tahir não faz nada sem pedir para o Imran. Nada. E os dois não fazem nada sem me comunicar. Tamanho entendimento deles. Tamanho entendimento deles. Pode passar. Aí foi no aeroporto, quando nós chegamos. Aqui, logo depois do almoço, nós fomos numa igreja. Irmãos, nós tivemos que alugar um carro com motorista, porque eu não tive coragem de dirigir lá, para você ter ideia. Eu já dirigi carreta nos Estados Unidos por 5 anos. Quando eu era mais jovem. Eu não tive coragem de dirigir lá. É impossível. Nós tivemos que contratar um motorista para dirigir para nós o tempo todo. Chegamos na rua dessa igreja. Do lado de fora. Do lado de fora da cidade. O motorista entrou nessa rua, eu falei, não tem como entrar nessa rua. Não tem como entrar. E ele entrou. Tão escondida que é a igreja, para vocês terem ideia. Pode passar. Quando eu cheguei, as crianças em volta, meu Senhor. Nesse culto aí tinha umas 150 pessoas, mais ou menos. Dentro e fora da igreja. Olha só, todos sentados, um praticamente em cima do outro. Esse foi o primeiro culto. Pode passar. No final do culto, nós servimos comida para eles. Pode passar. Quando eu estava saindo da igreja, olha as crianças. Pode passar. Ali foi onde é feita a comida para a igreja. Eles pegam madeira, colocam fogo, põem a panela ali, arroz e frango dentro. E faz um mexidão. E comem com a mão. E eles são felizes. Pode passar. Aqui foi na segunda-feira à noite.
Fizemos um culto, convidamos 300 pastores de todo o Paquistão. Vieram 250 pastores de todo o Paquistão para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E ficou gente para fora da igreja ainda, para você ter ideia, que ali nós colocamos cadeiras. Ficou gente para fora lá ainda, de tantos pastores que tinham. Tantos pastores que tinham. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi um avivamento na vida dos pastores. Pode passar. Aí foi no dia seguinte, meio-dia, umas 200 pessoas num quintal, sentados, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Aí eu não coloquei a foto, mas eu tenho uma foto do lado de fora aí. Tinha um rapaz com a metralhadora. Com a metralhadora. A mesquita muçulmana aí devia estar uns 200, 300 metros. Enquanto eu estava pregando aqui, eu não sei se eu tenho mais de 3.000 fotos e vídeos para vocês terem ideia. O pastor Tahir contratou uma pessoa para ficar tirando foto e vídeo o tempo todo que a gente estava lá. Enquanto eu estava pregando, o sonzinho dos muçulmanos estava chamando eles para a oração. Pode passar. E olha a quantia de pessoas que aí já é à noite. A quantia de pessoas que estavam lá, amontoados um em cima do outro só para ouvir a palavra do Senhor. Pode passar. Aqui foi a noite na terça-feira. Nessa igreja aí deveria ter umas 300 pessoas mais ou menos. A única igreja que tem cara de igreja foi essa daí que eu preguei. Essa daí que tinha os 3 seguranças armados. Tá vendo aquele portão ali, ó? Bem ali? Ali tinha um segurança encapuzado e outro portão aqui ao lado, mais 2. E um deles ficava indo e voltando de guarda entre os portões para vigiar o tempo todo. Quando eu vi aqueles homens encapuzados na porta ali, eu tremi, eu vou falar a verdade para vocês. Ali eu gelei. Porque eu sabia o risco que a gente estava correndo. Eu acho que nem 12, acho que é muito mais que 12. Olha o tamanho da arma dele. O da esquerda. Volta uma, por favor. E no final eles pediram para mim estar orando e abençoando a vida deles. Ali eles tiraram até o capuz para a gente bater a foto. Pode passar. Aqui chegamos na primeira fazenda de tijolos. As crianças, estão vendo? Elas saíram, elas estavam fazendo tijolo, saíram para nos acompanhar, para ver quem chegou. Pode passar. Aí eu fui cumprimentar um irmão nosso que estava fazendo tijolo. Imagina ficar o tempo todo nessa posição, de sol a sol, das 6 horas da manhã até 9, 10 da noite. 6 da manhã até 9, 10 da noite. Detalhe, sabe por que os filhos a partir de 1, 2 anos precisam ajudar? Além de ser escravos, para ver se a família consegue fazer mais tijolos. Eu vi o livro da família que nós pagamos o resgate. Irmãos, a dívida só aumenta. É impagável, só aumenta. Eles fazem a cada 2, às vezes a cada 3 dias, 1.000 tijolos, dependendo do barro. E eles ganham 3 libras e 50, colocando o dinheiro nosso aqui, 3,50 a 4 libras por 1.000 tijolos. Um pacote de arroz são 7 libras mais ou menos, para você ter ideia. Para você ter ideia. Um pacote, a gente está falando só de arroz. Pode passar. Detalhe, a fazenda é toda com câmera, eles não podem sair. Se sair, eles são o capataz da fazenda, os seguranças vão, pegam e ainda mandam dar uma surra ainda, infelizmente. Pode passar. Essa é a Shazia, irmã Shazia. Shazia. Foi a viúva, ela ficou viúva, o marido dela morreu dentro da fazenda.
Você sabe por que o dono da fazenda resolveu vender ela? Porque ela deixou de ser produtiva. Porque ela deixou de ser produtiva. Por isso que ele permitiu vender ela. Porque o marido morreu dentro da fazenda. Só Deus sabe o porquê que morreu. Do que morreu. E aí ela produzia pouco. Não era vantajoso para o dono da fazenda. Ele vendeu ela, não serve mais. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente conseguiu pagar pelo resgate dela. Ela, o filhinho, que é o Mussa, e a filhinha, eu não me recordo o nome. Pode passar. E aquele de verde ali é o dono da fazenda. É o dono da fazenda. Quando nós pagamos ele. Eu tenho um vídeo, tenho tudo, só que eu coloquei só algumas fotos para vocês verem. A gente vai estar postando, a gente vai fazer um trabalho daqui para frente muito bem feito, para estar postando tudo isso. E aqui nós chegamos na segunda fazenda. Esse é o irmão Salim. Quando eu desci do carro, ele veio correndo me abraçar. Esse é o irmão que nós libertamos, ele e a família dele. Ali está a esposa dele, que é a Shazia, o mesmo nome da outra irmã viúva também. Olha a alegria deles. Ali está o pastor Imran do meu lado direito, o irmão Salim, o filhinho dele, a filha, o outro filhinho menorzinho e a esposa dele. Ali atrás, de branco, ali com a roupa árabe ali por baixo, paquistanesa, perdão, e com a jaqueta, com a blusa preta e branca, é o segurança nosso. Ele é policial, estava descaracterizado. 24 horas por dia praticamente junto com a gente. Pode passar. Detalhe, eu não posso pagar pela dívida deles. Eu posso levar o dinheiro lá, eu tenho que dar na mão dele, tive que dar na mão da irmã Shazia, da viúva, para eles pagarem a dívida deles. Senão, por lei, é considerado nulo. E aí, o que nós fizemos ali na frente? Eu peguei o dinheiro, está aqui, e ele entrega para o dono. Ele precisa pagar a sua própria dívida. E aí ele entregando o dinheiro para o dono. Pode passar. Acho que eu postei um vídeo no grupo da igreja ou não? Dele contando? Não? Detalhe, essas duas famílias nasceram escravas, eles nunca viveram em liberdade. Nunca viveram em liberdade. Nasceram, quem nasce dentro da fazenda, nasce escravo. Só sai de lá se alguém pagar pela liberdade dele. Olha a alegria dele. Ali a gente já saiu de dentro do escritório do dono da fazenda. Olha o sorriso dele. Casa, o irmão Salim, a família dele, para celebrar a Jesus. Agora ele já está livre. Nós acabamos de cultuar Jesus e eu vim aqui conhecer a antiga casa deles, para a honra e glória do Senhor Jesus. O tempo inteiro. Eles estão livres, livres, livres. O Paquistão é livre em nome de Jesus. Praise God. Amen, aleluia, aleluia. Aleluia. Essa é a casa deles. Aleluia. 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 Oh, what a joy. Thank you. Nghe còn không nói vậy sao? Tình thế này sao còn cái này? Pastor Tahir falou para ele assim, cuidado, não abraça tanto o pastor Luiz, você vai quebrar ele, nós precisamos dele mais 3 dias. Foi isso que o Tahir falou para ele. Depois eu perguntei para o Tahir, o que você falou para ele? Eu falei, cuidado para abraçar o pastor Luiz, senão você vai quebrar ele. Tamanha era a alegria dele. Ali era a antiga casa dele, a casa que ele estava morando ainda. Irmãos, eu não tive coragem de bater foto. Eu queria ter batido foto dentro da casa dele. Eu não tive coragem de bater foto. Eu não tive coragem. Tinham 3 camas que a gente não pode nem chamar de cama aquilo. Sabe, se eu dormi 5 noites no hotel. Eu estou com uma dor nas costas terrível, porque o colchão não era bom. Imagina nossos irmãos dormindo num negócio que nem cama é. Se eu não tiver compaixão, o que eu estou fazendo? Olha a alegria deles quando eu cheguei na segunda fazenda. Quando eles jogam rosa assim, é para celebrar o Senhor. É para celebrar o Senhor. É para celebrar.
é para celebrar o Senhor. Detalhe, só um minutinho. Primeiro nós fomos na fazenda da viúva, não fizemos culto lá, pagamos pelo resgate dela, pegamos ela e levamos ela para a segunda fazenda, para cultuar o Senhor Jesus junto conosco lá com a segunda família. Pagamos pelo resgate da segunda família, fizemos o culto. Não tem a foto, Jaque? É uma foto que está no céu aberto, com os panos na lateral assim, aí. Não, é aí mesmo. Vê se tem uma outra foto. Volta um pouquinho. Não. Eu devo ter esquecido de colocar. Mas acho que eu coloquei no grupo da igreja. Irmão, só nessa fazenda, 150 escravos cristãos. Pelo menos. Falei, Tahir, quantos escravos tem aqui? Ele falou, pastor, tem mais ou menos umas 1.000 pessoas, de 800 a 1.000 pessoas. Quantos são cristãos aí? Umas 150, 200 pessoas mais ou menos. Quantos são cristãos? Ele falou, umas 150, 200 pessoas mais ou menos. O resto é tudo muçulmano, que são escravizados também, que nasceram escravos. Aí eu falei, Tahir, posso pregar o que tiver que pregar? Ele falou, pastor, pode pregar o que tiver que pregar sobre Jesus. Não precisa ter medo do segurança da fazenda, não precisa ter medo do capataz, não precisa ter medo dos muçulmanos. Que a gente tinha 2 policiais aqui com a gente disfarçado. Além dos anjos do Senhor que estavam ao redor nosso ali. E olha os nossos irmãos, cultuando ao Senhor Jesus. Cultuando ao Senhor Jesus. Olha só, quanta gente adorando a Jesus. Todos eles nasceram escravos. Estou atrapalhando a visão de vocês? Todos eles nasceram escravos. Infelizmente. Pode passar. Aí já foi à noite. Irmãos, aí é uma igreja totalmente escondida. Nem GPS acha. Teve que uma moto buscar a gente na rodovia para ir assim, até conseguir chegar nesse lugar. Tinha gente pro lado de fora. Aí foi na quarta-feira à noite. Tinha gente sentado saindo à esquerda ali, pro lado de fora. Tamanha sede pela palavra do Senhor. Tamanha sede para cultuar Jesus. Isso foi na quarta noite. Aí foi na quinta, meio-dia. 150, 200 pessoas dentro de 2 salas numa casa. Uma pessoa sentada em cima da outra, praticamente. E ficou gente pro lado de fora que não conseguia entrar. Nós estamos falando de lugares totalmente diferentes. Olha só. Pelo olhar, eles sugavam a palavra de Deus. Pode passar. Aí saímos dessa casa, olha só. Pode passar. Foi nessa casa que eu ganhei essa roupa aqui, paquistanesa. Pode passar. Aí já foi na quinta, na hora do almoço. Consegue passar, Jaque? Tá. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Isso daí já foi na sexta-feira. Essa igreja é do lado de fora da cidade. Eles perderam o direito de cultuar Jesus numa casa. E o que o pastor fez foi construir esse lugar do lado de fora da cidade, onde os muçulmanos permitiram ele construir. Pode voltar. Nesse lugar aí, eu chuto pelo menos umas 250 pessoas, pelo menos.
Nesse lugar que acho que eu postei no grupo da igreja, irmãos sendo batizados com o Espírito Santo, demônio sendo expulso. Esse pastor e a esposa dele nunca caiu no Espírito, nunca. Eu orei por eles, eles foram incendiados no Espírito. Os dois saíram voando quase, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí foi uma outra roupa paquistanesa que eu ganhei. Olha quanta gente. Dá um pausa, só um minutinho, já. Aqui é na casa do pastor Tahir, onde ele tem a Viva Paquistão. Tem uma quantia, ele tem os quartos aqui, tem os quartos aqui, e no meio ele tem um hall, no quintal. E ali ele fez a igreja. Detalhe, a 100 metros tem a mesquita muçulmana. Antes de começar o culto, olha o barulho dos muçulmanos chamando para a oração. Pode passar, Jaque. Fala a verdade, se fôssemos nós, será que a gente ia continuar dentro dessa igreja? Se fôssemos nós. Nesse culto eu acho que tinha umas 200 pessoas, 180, 200 pessoas. Detalhe, mulher, lá a gente faz assim, ó, você chega na mulher, você faz assim, põe a mão no coração, faz assim. Homem não chega nem perto da mulher. Tamanho respeito que eles têm. Homem senta de um lado, mulher senta do outro lado. Para não ter contato. Tamanho respeito que eles têm. Imagina 200 pessoas dentro de uma casa. A 100 metros tem a mesquita muçulmana. E eles são felizes por adorar a Jesus ali. São felizes por adorar a Jesus. Tahir falou, pastor, do lado esquerdo é muçulmano, do lado direito é muçulmano, atrás, na frente, tudo do lado é muçulmano. Falei, Tahir, posso pregar o que o Espírito Santo fala? Pode pregar, pastor. E assim foi. E assim foi. E ali finalizamos a 10ª pregação em 5 dias, que foi ontem à noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. E os pastores fizeram questão de me levar para o aeroporto ontem à noite. Os pastores fizeram questão, foram 10 pastores comigo no aeroporto, para me levar. E detalhe, eu entrei para dentro do aeroporto ali, naquela porta, aqui a gente está do lado de fora do aeroporto. Para entrar, para fazer o check-in, só quem vai embarcar que pode entrar para fazer o check-in. Não é igual aqui que a gente entra, todo mundo dentro ali para esperar e tudo. Não, lá não. Você tem que ficar do lado de fora, não pode entrar. Nós chegamos no aeroporto, era 1h30 da manhã mais ou menos. Ficamos até as 2h30 esperando para entrar para dentro, daí eu consegui entrar. Detalhe, sabe que horas que os pastores saíram dali do lado de fora do aeroporto? Só a hora que eu embarquei, 6h15 da manhã. Eles ficaram em oração pela minha vida, do lado de fora do aeroporto, até eu embarcar. Até saber que eu estava em segurança. Até saber que eu estava em segurança. Esse que bateu a foto aqui, ele trabalha para o governo, ele é policial e trabalha na segurança de vigilância de câmeras da cidade. E aquele que está atrás de mim, do lado esquerdo, está vendo o rostinho dele? O alto, na minha esquerda, ele é um policial disfarçado. Ele estava descaracterizado o tempo todo junto com a gente. Pastor Tahir, pastor Imran, pastor Munir, os outros pastores, tudo com a gente. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim foram os dias no Paquistão. Obrigado pelas orações. Se eu puder te fazer um convite, vamos aplaudir ao Senhor. Eu sei que muitos de vocês estiveram orando, né?
algumas mulheres levantaram de madrugada, criaram um grupo de oração, estiveram orando. Então, eu queria orar agora para agradecer ao Senhor, porque a gente pediu para que o Senhor levasse ele em segurança, ele retornou em segurança, né? Glorificar o Senhor, e eu queria falar que ele foi, mas vocês também foram junto. Amém. Quando vocês ajudaram financeiramente, compraram um lanche na cantina, ofertaram, estiveram em oração, vocês estavam lá junto. E eu queria agradecer a cada um que investiu nisso, nessa missão, nesse propósito, nesse sonho, né? Que você seja abençoado, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Amém, Senhor. E grande é a tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor levou o teu servo em segurança e ele retornou em segurança. Obrigado porque lá, Senhor, vidas foram alcançadas pelo teu poder, Senhor. Pessoas conheceram um pouco mais de ti, Senhor. Senhor, amaram mais a ti, Senhor. Pai, vidas foram libertas do cativeiro, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelos meus irmãos que investiram nesse sonho, nesse projeto, nesse propósito, Senhor. Pai, a minha oração, Senhor, é que o Senhor queime no coração dos meus irmãos. Que levante, Senhor, missionários. Pai, eu vejo que hoje é o nosso primeiro culto missionário. Amém, Senhor. Amém. Eu te agradeço por isso, Senhor. Sim, papai. Pai, queima no coração dos jovens, Pai. Queima no coração dos teus filhos, Senhor. Por vidas, Pai. Pai, trabalha, Senhor, em cada um. Pai, tira do nosso comodismo, Senhor. Amém, Senhor. Pai, tira de nós, Senhor, a nossa lepra, que às vezes a gente olha o sofrimento dos outros e a gente nem mais sente, Senhor. Parece que às vezes, de uma certa forma, estamos emocionalmente doentes, Pai, só pensando em nós, Senhor, esquecendo das outras pessoas que estão clamando, Senhor, clamando, Senhor, que haja Moisés, que vão lá e libertem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que corações vão começar a queimar, Senhor, por vidas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que desta casa vai sair missionários, Pai. Missionários para as nações, Pai. Amém, pastores, amém, Pai. Senhor. Homens que estejam dispostos, Senhor, a gastar a sua vida por Ti, Senhor. Sim, porque, Senhor, não tem, Senhor. Ó, Senhor, não tem, Senhor, alegria maior do que servir ao Senhor, Pai. Como a palavra falou, as profecias passarão, as línguas passarão, a fé passarão, só o perfeito é que vai se manter, Senhor. O Senhor é o perfeito. Pai, em nome de Jesus, que haja corações sedentos pelo Senhor nesta casa, Pai. Pai, que cada um vá para casa nessa noite, Pai, com, Senhor, um ponto de interrogação na cabeça. Será que essa vida que eu estou levando, Senhor, está te agradando? Será que é só isso? Eu nasci só para isso? Será que não tem algo maior que eu possa fazer do que acordar todos os dias de manhã e trabalhar e voltar para minha casa numa vida tão vazia e sem propósito? Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor trabalhe no interior de cada um, Senhor. Que o Senhor trabalhe no interior de cada um de nós, Senhor. Para entender que existe um propósito maior, Pai, que não é só isso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que estará aqui, Senhor. Cada um seja tocado pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, seja batizado com batismo de amor, porque o amor é eterno. O resto tudo vai passar, Senhor, mas o amor é eterno. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por fazer parte desse tempo. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que este é só o começo. E que mais e mais pessoas vão conhecer do Teu nome, vão sentir do Teu amor através de pessoas daqui, desta casa. Eu profetizo
Eu profetizo vidas sendo lançadas para o ministério em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, e eu declaro o teu poder, Senhor, e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Obrigado, meu amor. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia é essencial para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da fé e para a nossa comunhão com Deus. Mas, apesar de tão preciosa, nem sempre lhe damos a atenção e o cuidado que merece. Por isso, convidamos algumas Bíblias especiais para nos ajudarem a refletir. A Bíblia Feliz. Eu sou a Bíblia Feliz, sirvo sempre que sou desejada. Meu dono lê-me com alegria e em sua vida eu sou honrada. A Bíblia Triste. Eu sou a Bíblia Triste, vivo triste no meu lar. Os meus donos vão para o culto e esquecem de me levar. A Bíblia Suja. Eu sou a Bíblia Suja, na estante fui deixada, aberta no Salmo 91, mas cheia de poeira acumulada. A Bíblia Rasgada. Eu sou a Bíblia rasgada e vivo sempre maltratada. Por todos os cantos sou deixada, no chão, muitas vezes atirada. A Bíblia Esquecida. Eu sou a Bíblia Esquecida, a mais famosa entre vocês. Sou aquela que fica na igreja quando o culto chega ao fim, outra vez. Estas Bíblias mostram o que muitas vezes acontece na vida real. Não porque queremos tratar a palavra assim, mas porque deixamos o tempo, o cansaço e os hábitos falarem mais alto do que o amor pela Escritura. Mas agora, para nos lembrar do verdadeiro valor da palavra, vamos mostrar o que a Bíblia realmente é. A Bíblia, ela é como escudo. Ela é escudo para o que neles confiam. É como lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é como o fogo e o martelo. A minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? A Bíblia é como semente. A semente é a palavra de Deus. A Bíblia é como espelho. Aquele que ouve a palavra é como alguém que se olha ao espelho. Ela é como espada. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela é como o pão. Eu sou o pão da vida. E também como o mel. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ela é como leite espiritual. Desejai o leite espiritual puro, para que por ele cresçais. Querida igreja, que esta apresentação nos faça lembrar que a Bíblia não transforma vidas quando está fechada. Ela transforma quando é lida, amada, estudada e obedecida. Que possamos tratar a palavra de Deus com carinho, reverência e prioridade. Amém? Amém? Glória a Deus. Coloque as suas mãos assim em posição de receber. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas. Papai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por essa semana que passou. Obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos lá no Paquistão. Pai, nós abençoamos a nossa família na Viva Paquistão. Abençoamos, ó Pai, todos os nossos irmãos que estão ainda como escravos, mas nós declaramos que eles não serão mais, em nome do Senhor Jesus. Levanta, ó Pai, homens, mulheres de Deus. Levanta, Senhor, quem o Senhor deseja levantar, para ser usado como instrumento nas mãos do Senhor, para comprar a liberdade, para que eles sejam livres, para adorar o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue livrando, guardando e abençoando a todo instante cada um dos nossos irmãos lá, Senhor. Abençoa o pastor Tahir, abençoa o pastor Imran. Continua dando força, sabedoria, entendimento, vigor, saúde, tudo mais que eles precisam, Senhor, da tua parte.
para continuar aquela obra maravilhosa que eles fazem naquele país, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo que está aqui, Senhor. Que nós possamos nos tornar cada vez mais uma igreja extremamente apaixonada pelo Senhor. Uma igreja sedenta e faminta pela sua presença, ó Senhor. E que nós venhamos a viver todos os dias a verdade da sua palavra com o amor mais puro que jamais existiu. O amor mais puro, Senhor, sendo liberado na vida de cada um de nós, que é o Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais e naturais, para que em tudo se cumpram os propósitos do Senhor na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, aleluias, glória a Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.